Vamos lá, pessoal. Para essa segunda aula de revisão, a gente vai ver os números inteiros, tá certo? Vai saber o que são os números inteiros e também fazer algumas operações com eles, tá certo? Pessoal, o que são números inteiros? Números inteiros são números que participam desse conjunto aqui, né? Que estão contidos nesse conjunto. Você pode observar o seguinte, né? A gente tem lá o zero, à direita do zero, a gente tem os números positivos e à esquerda do zero temos os números negativos, tá ok? Observe que os números negativos, ele vem com o sinalzinho de menos lá na frente, certo? Sinalzinho negativo. Os positivos, ele pode vir sem o sinal, certo? Dessa maneira aqui. Ou também ele pode vir com o sinal de positivo aqui, tá certo? Então, são números que não só é o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, mas ele vai até o infinito, certo? Menos alguma coisa, número negativo, né? Mais números positivos, tá certo? E também temos o zero aqui, que nem é positivo nem é negativo. Ele serve como referência para separar, né, os números positivos à direita e os números negativos. Pessoal, por que usar esses números? A gente passa a usar esses números quando, certo, as situações já não podem ser representadas por números naturais, ok? Como por exemplo o seguinte, né? A gente sabe que números naturais a gente poderia fazer essa subtração aqui, né? Eu tenho 7. Se eu retirar 3, vai sobrar 4. Porém, eu não posso fazer assim, né? Tem 1, como é que eu vou retirar 5? Né? Não posso retirar 5. Então, existe uma maneira de representar essa situação? Existe, mas ela não está dentro dos números naturais. Por isso que surgiu os números inteiros, tá certo? Então a gente vai ver algumas operações. Uma curiosidade também é o seguinte, né? Por que é que números inteiros é representado pela letra Z e não pela letra I, né? De inteiros, né? Os naturais são representados por N de naturais. Já os números inteiros é a letra Z. Muito simples, né? Números inteiros, ele vem, nesse símbolozinho aqui, o Z, ele vem da palavra Zahl, certo? Que é uma palavra alemã que significa número. Então, por isso que os números inteiros, ele é representado pela letra Z, ok? Vamos fazer agora algumas operações com esses números inteiros, né? Por que eu estou revisando isso aqui? Porque mesmo os alunos do 8º e 9º ano sentem alguma dificuldade, misturam o que tem que fazer na soma e subtração e na multiplicação e divisão com esses números, tá certo? Então vamos ver alguns exemplos aqui, certo? Então vamos ver o seguinte, né? Vamos primeiro para a soma e subtração com esses números inteiros, né? Esses números agora eles vão vir com um sinal na frente, né? Ou sinal de positivo ou sinal de negativo. Mas é muito simples, certo? Vamos ver alguns exemplos aqui bem fáceis. Então é o seguinte, né? Primeira coisa a gente vai ver, né? Soma ou subtração com números de mesmo sinal, né? Ó, aqui eu estou operando dois números aqui, né? Os dois têm um sinal de positivo. Pessoal, como é que a gente faz isso, né? Tem duas maneiras, certo? Temos duas maneiras de a gente operar esses números. A primeira maneira é o seguinte, tá ok? Toda vez que eu tiver dois números com o mesmo sinal, ó, observe que tudo aqui que eu coloquei, ele tem o mesmo sinal, tá? Tá vendo? Esse aqui positivo, 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 negativo, 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 negativo. Pessoal, a gente vai usar a regra do sinal, não é? Tem uma regra do sinal que a gente não viu ainda. A gente vai usar essa regra do sinal? Não. A regra do sinal a gente vai usar somente na multiplicação e na divisão, tá ok? Então aqui a gente faz o seguinte, ó. Quando eu tenho números com o mesmo sinal, é muito fácil. Eu vou somar os dois números, tá certo? Vou somar os dois números. Então, se eu tenho 2 mais 5, isso vai dar 7. Só que agora, quando a gente tem números inteiros, a gente tem que colocar um sinal ali na frente, né? Sinal positivo ou negativo. No positivo, a gente coloca, se a gente quiser, é opcional. Agora, o negativo tem que colocar, tá certo? Então, aqui é o seguinte. Ó, quando eu somei os dois, deu 7. Aí, que sinal eu vou colocar? Ó, logicamente, se eu tenho positivo aqui, é só repetir o sinal do positivo,
tá certo? Então, nesse caso aqui, vai ficar mais 7, tá bem? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho mais 10 e mais 22. Se eu somar os dois números, né? Somar os dois números, 10 mais 22 vai dar 32. Qual sinal eu coloco? Repetir o sinal, ó. Tem mais aqui, eu repito o sinal, certo? Agora eu tenho, né, dois números com o mesmo sinal, só que o sinal agora é negativo. O que a gente faz? Mesma coisa. Repete, né? Soma os números e depois repete o sinal. Então eu vou somar os números. Então, tenho 5 mais 4 dá 9. Qual é o sinal que eu coloco? Sinal de menos, porque os sinais são iguais. Eu vou repetir o sinal. Tá vendo? Aqui também é a mesma coisa. Ó. Sinais. Os dois são iguais. Eu tenho aqui o menos 56 e menos 12. Estou operando os dois. Não tenho nenhuma multiplicação nem divisão. Então, eu vou somar os dois números. Tá certo? Isso aqui vai dar 68 menos. Né? Pessoal, qual seria a outra forma de fazer? Né? Outra forma de fazer é muito simples. É o seguinte, né? A gente usa, assim, toda vez que eu tiver um número positivo, né? Essa quantidade eu tenho. E toda vez que eu tiver um número negativo, essa quantidade é que eu estou devendo. Aquele negócio deve, paga. Tem alguns alunos que gostam desses exemplos, tá certo? Como? Ó, se aqui eu tenho mais 2 e mais 5, é tudo que eu tenho. Né? Então, tudo que eu tenho, se eu somar as duas quantidades, ó, eu vou ficar com 7, ou seja, o sinal de mais representa o que eu tenho, então eu vou ficar com 7. Então eu tenho 7. Né? Aqui é a mesma coisa. Tenho 10, né? Mais 22. Né? Então eu tenho 10 e eu tenho 22. Quando eu somar os dois, eu vou ficar com mais 32, ou seja, eu tenho 32. Né? Aqui, ó, só que aqui inverte somente o papel é o seguinte, né? Tudo que tem sinal de menos é o que a gente está devendo. Né? Ó, logicamente, se em um lugar eu devo 5 e em outro lugar eu devo 4, quando eu somar minhas dívidas, eu vou ficar devendo quanto? 5 mais 4, 9. Então eu vou ficar devendo 9. Veja que agora o sinal de menos está dizendo o que eu estou devendo. Tá certo? Aqui é a mesma coisa, né? Estou devendo 56 e em outro local estou devendo 12. Quando eu somar as minhas dívidas, eu vou ficar devendo 68.